Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos meditando uma sequência de estudos baseado no livro do Dr. Russell Shedd, Lei, Graça e Santificação. Essa série eu dei o nome de A Lei de Deus e o Viver Humano. O objetivo é conhecermos um pouco mais daquilo que a palavra de Deus tem a dizer do nosso viver, da nossa santidade no meio do mundo tão conturbado, no meio de um mundo tão difícil. Esse livro foi um livro que marcou a minha vida no início do meu cristianismo e espero que possa ajudar você a conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando sobre as consequências da graça. Nessa hora tão difícil que nós estamos vivendo, onde diante dessa pandemia que fez com que nós nos isolássemos, também estamos vendo o aflorar de questões políticas. Mesmo crentes em Jesus Cristo, servos de Deus, têm se agredido verbalmente, mutuamente, em função de posições contrárias ou diferentes. Devemos aprender através da palavra de Deus que nossa vida deve ser inteiramente guiada por ela e pelo Espírito Santo que em nós habita. As consequências da graça na nossa vida são muitas, mas algumas nós vamos ver nesse livro que vão nos ajudar muito a viver conforme a palavra de Deus. O texto que vamos usar como base é o texto que Paulo escreve a Tito, um dos seus discípulos, quando este deveria organizar melhor as igrejas que se encontravam na ilha de Creta. E Paulo escreve no capítulo 2, nos versos de 11 a 13, algo que está diretamente ligado ao nosso assunto, que é a graça e as suas consequências. Leiamos o texto sagrado. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, nós Te adoramos, Senhor, pela grandeza que há em Ti e pelo Teu poder. Suplicamos, ó Deus querido, que venhas falar aos nossos corações mediante a exposição da Tua palavra e que possamos conhecer cada vez mais de Ti, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. As consequências da graça. Seria a justificação um motivo para a apatia espiritual? Seria a certeza da salvação um motivo para cruzarmos os nossos braços e não mais trabalharmos? Seria estas coisas motivos para ficarmos apáticos na vida cristã? Essas perguntas são lançadas de uma forma indireta logo no início deste capítulo do livro do Dr. Russell Shedd. Na parábola do credor incompassivo, vemos um exemplo de alguém que recebe de graça a liberdade que não era capaz de pagar. Porém, ele vive de uma forma que não mostra uma gratidão por aquele que fez um certo sacrifício por ele. Ele não teria condições de pagar, essa dívida era impagável, mas o seu senhorio abriu mão de um valor enorme, para que ele pudesse assim ficar tranquilo. Porém, ele não vive da mesma forma, ele não mostra essa gratidão que ele deveria mostrar quando se vê numa situação semelhante ao seu senhorio. Então veja bem, esta parábola tem muito a nos ensinar, ela tem muito a nos mostrar de como deve ser a nossa vida. E aí o Dr. Shedd, neste capítulo, ele vai trabalhar com um perigo muito grande, que é o perigo do antinomismo. O que é o antinomismo? A ideia do antinomismo é viver sem normas, sem lei. Antinomismo compreende a ideia de ser contrário ante a lei, nomos. Olha só, meu amado, isso infelizmente tem acontecido muito. Muitos acham que a anarquia ou a libertinagem é cada uma delas a solução para a nossa vida. E aí Dr. Shedd vai nos ensinar que o antinomismo é sinônimo do vocábulo libertinagem. Trata dos que pensam que a graça é tão abrangente que todo esforço para fazer o que Deus manda é desnecessário e até mesmo errado. Veja bem, para esta forma de pensar, para as pessoas que pensam dessa forma, a graça anula completamente a obrigação da lei.
Todos os pecados, passados, presentes e futuros, estariam cancelados, e assim você não tem mais necessidade de nada diante de Deus. Absolutamente nada. Você não tem necessidade de fazer aquilo que Deus quer, que Deus estabelece, que Deus manda em sua palavra, porque você foi completamente perdoado e limpo, e a partir de agora não há nada mais que você precisa fazer. Paulo tinha esta linha em mente quando escreve Romanos, em especial os capítulos 6 e 7. Lá ele mostra que nós somos pecadores e que outrora éramos escravos do pecado e agora devemos ser escravos de Cristo. E aí Shed diz: o pecado, assim como o abuso do álcool e dos tóxicos, escraviza os que vivem no prazer de abraçá-lo. Romanos 6, 13 e 16. E aí em Romanos 6,13 nós encontramos: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então veja bem, Paulo está dizendo que nós não podemos viver da mesma forma que vivíamos, e muito menos achar que devemos viver pior do que vivíamos. A graça não nos dá essa liberdade, ela não nos dá essa ideia. E no verso 16 ele vai completar: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então olha que coisa muito interessante. Paulo está nos afirmando que nós não temos a tal liberdade total, ou aquilo que alguns gostam de chamar de livre-arbítrio. Por quê? Porque ou nós somos escravos de Cristo, ou nós somos escravos do pecado. Então nós não temos como escapar desta situação. E isso significa que se você, ao ser transformado pela obra da graça, continua do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Ou você não foi transformado, ou a graça é ineficiente. Então, Shed diz o seguinte: Satanás quer encantar a todos com os prazeres do pecado, sem permitir que suas vítimas notem o seu estado calamitoso antes que seja tarde demais. Então o inimigo das nossas almas, Satanás, ele vai trabalhar para que nós possamos assim continuar levando a vida que outrora vivíamos, que outrora levávamos. Então a verdadeira conversão, ela traz a consciência do pecado e juntamente com isso o desejo de agradar a Deus. Quando nós nos convertemos, o que nós queremos é fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. E aí entra a obediência. E aí diz o Dr. Shed: presumir que o privilégio de ser justificado vem junto com a liberdade para satisfazer os desejos de nossa carne, dissolvendo todo o compromisso com o autor da lei, não passa de perversão. Isso significa que, se nós não conseguimos manter realmente um padrão dentro daquilo que Deus estabeleceu, pelo menos um padrão mínimo, alguma coisa está errada com a nossa transformação, alguma coisa está errada com a nossa conversão. Shed então vai citar o Dr. Martin Lloyd-Jones, que diz o seguinte: se a graça que você recebeu não o ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. E esta é a ideia clara no texto de Tito. A graça de Deus se manifestou salvadora. Para quê? Para podermos andar de acordo com a vontade de Deus. O amor que vem de Deus, manifestado na cruz, promove no verdadeiro convertido um amor que deseja agradá-lo. Então o antinomismo não consegue reconhecer que o sacrifício de Cristo foi feito para que nós pudéssemos viver o mais próximo possível do próprio Cristo. Na parábola do credor incompassivo, ele não consegue ver o sacrifício que o seu rei fez, diferente do filho pródigo. O filho pródigo que recebe do pai presentes, sandálias, túnica, anel, entre outras coisas, uma festa com bezerro cevado, ele agora entra para gozar da livre comunhão que passa a ter com o pai, que passa a ser para ele a coisa mais importante. Ele voltou para casa para viver dentro das regras que o seu pai havia estabelecido, porque ele percebeu que, embora tivesse aquelas regras, eram as melhores regras para a vida dele. Então a diferença do filho pródigo para o credor incompassivo é bem grande nesse sentido. Porque o primeiro entende claramente que agora ele tem que viver conforme a vontade do seu pai. O segundo não está nem aí para aquilo que o rei fez para ele, e ele continua levando a sua vida de forma dissoluta da mesma maneira. Os que mais progridem em santidade são exatamente aqueles que entendem que não passam de miseráveis pecadores.
São exatamente essas pessoas que se desenvolvem, que crescem e que normalmente se tornam líderes nas igrejas e que mostram cada vez mais um desenvolvimento. Não quero dizer com isso que pessoas que não são líderes não possam alcançar um desenvolvimento de santidade. Eu conheci muitas assim, graças a Deus. Eu conheci muitas pessoas que, embora tivessem suas vidas simples, não tivessem muitas vezes posição de liderança dentro das igrejas ou da igreja onde eram membros, mas ainda sentiam uma vida de santidade. Shedd faz uma leve crítica àqueles que acreditam que o arrependimento compreende apenas uma mudança de mente e não uma mudança de vida. E de fato é verdade. Particularmente, creio que as duas coisas estão intimamente ligadas à luz das Escrituras. Em especial, quando pensamos na expressão arrependei-vos e convertei-vos, que aparecem juntos em Atos 3,19 e várias vezes separados. Em alguns momentos a conversão é tida como crer no Evangelho ou coisa parecida. A ideia de arrependimento envolve uma palavra grega, metanoia, que compreende a mudança de mente. Então, quando uma pessoa ela é realmente arrependida, ela tem realmente um arrependimento sincero, a sua mente muda. A sua mente sofre uma mudança muito grande. Por outro lado, convertei-vos ou converter envolve uma outra palavra, epistrefes, também do grego, que é da ideia de um retorno, uma volta de 180 graus. A pessoa ia por um caminho e ela muda de caminho. Mas olha que coisa interessante, elas estão intimamente ligadas, porque sem mudança de mente você não muda de caminho. Se você pensa que está indo por um caminho, você acredita que aquele caminho é o correto, e aí alguém te mostra que aquele caminho é errado, você tem que mudar a sua mente para mudar o caminho. Você tem que se convencer que o caminho é errado. Isso é uma mudança de mente. E a conversão é a mudança do caminho. As duas estão ligadas. Ninguém consegue converter-se, ou melhor, ninguém consegue se arrepender e se converter sem as duas coisas juntas. Eu mudo de caminho, mas não mudo de pensamento. Não existe isso. Eu mudo de mente, mas não mudo de caminho. Também não existe isso. À luz das Escrituras, pelo menos. O texto de Atos, então, diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então veja bem, o que o texto está dizendo, que quando nós nos arrependemos e nos convertemos, nossos pecados são apagados, mas há agora um tempo de refrigério pela presença. Que refrigério é esse? É o prazer, a alegria de estar na presença de Deus. Paulo, diante do rei Agripa, ele afirma: anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas do arrependimento. Olha o que Paulo está dizendo. A conversão genuína e o arrependimento genuíno geram estas obras. Em Marcos 1,15, Jesus usa as expressões crede no Evangelho como sendo sinônimas de conversão. E elas vêm logo depois também do arrependimento. Leonard Ravenhill enfatizava muito a ideia de regeneração. Regeneração ela é um termo técnico e bíblico, né? Que compreende essa mudança. É a nova criatura. Está em Cristo, nova criatura, é metamorfose. Agora houve uma regeneração. Claro que aqui nós temos, principalmente no meio batista, há alguns que pensam de forma diferente. Os batistas eles conviveram muito com posições antagônicas nesta área, na soteriologia, a doutrina da salvação. Para alguns, a regeneração seria a causa da conversão e do arrependimento. Então, a pessoa se regenera e aí ela se converte e se arrepende. Isso, quem defende muito isso são aqueles que são chamados de calvinistas. Por outro lado, a outra linha, uma linha chamada arminiana, afirma que, não, você primeiro se converte, você se arrepende, e aí isso gera uma regeneração em você. Ravenhill pensava desta forma, e a maioria dos batistas brasileiros pensam dessa forma. Eu particularmente creio mais na primeira, mas eu creio que isso não é muito importante para uma vida cristã autêntica. Isso não é muito importante para o leigo no seu dia a dia, se ele realmente tiver uma vida de santidade à luz do Senhor. Se ele tiver uma vida de santidade de acordo com a palavra de Deus. O que importa é o resultado final. O que importa é mostrar as obras do arrependimento. Ou, como diz João Batista, os frutos dignos do arrependimento.
E isso é o resultado da regeneração. Quando Jesus fala para Nicodemos, olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. A ideia da regeneração está viva ali, da transformação. Isso é resultado da graça. E aí nós temos que tomar cuidado com outra coisa. É o perigo da fé intelectual. Porque a fé intelectual, ela parte do pressuposto que eu compreendi o evangelho, eu entendi o sacrifício de Cristo e agora logo eu sou salvo. Não é bem aí. Ou não é bem por aí, tá certo? Dr. Shedd diz o seguinte: professar a fé pode ser um ato apenas intelectual, pode não chegar a ser a fé salvadora, como Tiago tão eloquentemente insiste. E aí ele cita Tiago capítulo 2, versos 14 a 24. As obras que Tiago se refere, elas são sinônimas dos frutos de arrependimento de João e as obras dignas do arrependimento de Paulo. Então, olha só, o que ocorre aqui? Você simplesmente entender o Evangelho, compreender o Evangelho, entender a ação de Cristo, entender o sacrifício de Cristo, mas não entender e viver como deveria viver, tem alguma coisa errada. O grande resultado de uma fé genuína é o arrependimento demonstrado através das obras. Não tenha dúvida disso. E aí eu quero abrir um parênteses e citar também um outro livro que abriu muito a minha mente e hoje eu uso até para ministrar em algumas salas de discipulados, usei nas salas de doutrina, que chama-se Nossa Decisão por Cristo, o que isso significa? Do pastor L.R. Shelton. Esse livro aponta para pelo menos 3 tipos de fés professas, ou podemos dizer até intelectuais, entendidas, né? Pessoas que entendem o Evangelho. E aí Shelton cita primeiro os professos nominais, ocorrem principalmente em países predominantemente evangélicos ou cristãos, ou de pessoas de lares cristãos, ainda que os países não sejam predominantemente evangélicos. Essas pessoas, elas acham que são crentes porque cresceram no meio evangélico, conheceram só aquilo ali, não tiveram uma experiência lá fora, não tiveram outras vidas. Seria muito bom que realmente tivesse uma vida transformada para não ter que cair em alguns pecados que nós que viemos do mundo acabamos por cair. Mas o fato é que muitos são apenas professos nominais. Não são, de fato, pessoas que compreenderam o Evangelho ao fundo para viver o Evangelho, a ponto de viver o Evangelho. Por outro lado, tem também os professos formais. Os professos formais, eles se acham um pouco superiores aos nominais. Eles memorizam muita coisa da Bíblia, eles conhecem muito da Bíblia, mas lhe faltam conhecer o verdadeiro sentido do Evangelho que transforma, do Evangelho que muda o seu coração, do Evangelho que muda a sua mente. E por fim temos os professos enganados. O professo enganado, ele se acha superior aos formais e aos nominais, por terem, segundo seus próprios conceitos, e aí sim, esses são os mais próximos da fé intelectual, né? Tem uma vida espiritual mais elevada, com um entendimento maior do que dos outros, a ponto de permitir que eles levem uma vida mais tranquila, porque afinal de contas eles agora não são presos ao pecado, eles agora não são presos a uma vida de pecado, mas o pecado para eles não é uma coisa tão importante assim, nem algo que eles têm que se preocupar tanto assim. A fé intelectual pode se encaixar em qualquer um desses cristãos professos, mas creio que o professo enganado, ele está muito mais próximo desta ideia. Na realidade, essa fé intelectual, ela é que muitas vezes vai produzir esses tipos. A pessoa entende, acha que entendeu, acha que compreendeu, e aí vai passar a viver conforme um desses 3 tipos de crentes ou professos, né? Na sua fé intelectual, nos seus conceitos intelectuais. Tome cuidado para que a sua vida não seja uma vida desta forma. Paulo, mesmo conhecido como o apóstolo da salvação pela fé, ele descreve sempre um evangelho que deve ser vivido e obedecido. Então Paulo, ele não se entrega, ele não aceita a ideia de um evangelho onde você continua do mesmo jeito que era antes, que você continua da mesma maneira que era antes. Mas ele sabe que nem todos vão passar por isso. Ele diz em Romanos 10,16, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa salvação?
Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo que Jesus, em sua volta, daria descanso a ele e a seus leitores atribulados, mas ele vingaria aqueles que não criam neles, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, e os falsos cristãos. Aí ele usa a expressão dos que não obedecem o Evangelho. Veja bem, meu amado e minha amada, então o Evangelho ele tem que causar uma transformação interior. Uma transformação que vai mudar a sua vida. O seu modo de pensar é de agir. E o Shed diz: uma fé genuína e salvadora modifica o comportamento do regenerado, transforma a sua maneira de pensar e implanta nele um novo coração. Então veja bem, uma fé genuína é uma fé transformadora. É uma fé que modifica nossa mente, nosso interior, mas que aflora, brota para o exterior. O cristianismo verdadeiro não pode ser baseado em um simples levantar de mãos no dia que o pastor fez um apelo para você, nem o preencher de uma ficha de membro ou ficha de decisão, nem mesmo o batismo pode caracterizar que você se converteu de verdade. O batismo é apenas um símbolo que deve ser obedecido, sim, sem dúvida, mas ele não aponta para uma genuína conversão. Ele não testifica a sua genuína conversão. Ele dá um testemunho para as pessoas que você aceitou o Evangelho. Agora é o seu viver, no seu dia a dia, é a novidade de vida que você vai passar a ter a partir do batismo, conforme Paulo fala em Romanos 6, é que vai fazer a diferença. Então, muito cuidado quando você pensa que já foi transformado, já foi convertido e que não precisa mudar mais o seu modo de pensar nem de agir. Mas voltemos ao texto de Paulo a Tito, as consequências da graça. Então Tito 2 compreende uma série de conselhos práticos que Paulo dá ao seu discípulo, e nesse conselho ele diz a Tito que ele deveria falar a sã doutrina, ser um exemplo para envergonhar o adversário, e aí nesses ensinos ele deveria ensinar os velhos a dar exemplo de sobriedade, prudência, amor, paciência. Ele deveria ensinar as mulheres idosas a serem exemplos de seriedade, bondade e de ensino às mais jovens. Deveria ensinar aos jovens, ou as mulheres mais jovens, a fazer tudo que a palavra de Deus ordena para não blasfemar da própria palavra de Deus. Deveria ensinar aos servos a serem submissos e dedicados aos seus senhores com honestidade, lealdade, para que eles pudessem ser assim ornamento de doutrina. E aí tudo isso que ele está falando até o verso 10, ele vai mostrar como essas coisas vão acontecer. Então todo o ensino que Paulo diz a Tito que ele deveria fazer, que os homens deveriam fazer, os mais velhos, as mulheres, os jovens, os servos, todas essas categorias de pessoas deveriam fazer, ele diz o porquê, no verso 11 em diante, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação. Então, para Paulo, o que faria aquelas pessoas que estão sendo orientadas por Tito andarem da forma que deveriam andar, é a graça dentro delas. Então, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação para todos os homens. E esta salvação que é oferecida a todos os homens, que não significa que todos vão aceitar também não quer dizer aqui que nós temos um universalismo sendo pregado por Paulo, como alguns tentam defender, não é isso que Paulo está dizendo, mas o fato é que a salvação é oferecida, a graça é oferecida, mas nem todos vão aceitar. Porém, uma vez que aceita, aí ela vai ensinar a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, vivendo neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a graça faz exatamente isso. Ela vai me fazer andar da forma que Paulo está falando para Tito. E aí, nessa forma que Paulo fala, 3 consequências da graça, da ação da graça, vão fazer com que as pessoas que ele orientara nos parágrafos anteriores possam andar da forma que tem que andar. A primeira delas é a renúncia. A renúncia é o primeiro grande passo para mostrarmos a transformação. A Bíblia é cheia de passagens sobre renúncia.
né? Jesus pede ao jovem rico, por exemplo, que abrisse mão das suas riquezas para segui-lo. Isso é renúncia. Então, renunciar à impiedade, e as concupiscências mundanas não envolve apenas sexo ou coisa parecida. Impiedade aqui envolve a falta de reverência a Deus, a falta de um viver na presença de Deus, de uma vida religiosa. Envolve maldade. E as concupiscências mundanas descrevem a carnalidade e os desejos da carne que o cristão precisa abrir mão, ainda que eles possam existir dentro de nós. Isso significa, e eu vou falar algumas coisas que podem escandalizar alguns cristãos, que, por exemplo, não existe a ideia, pelo menos categoricamente, da cura gay, como alguns gostam de dizer, alguns cristãos gostam de dizer. Você pode ser uma pessoa que tenha vivido dentro da homossexualidade e, ao se converter, você vai renunciar àquilo. Talvez os desejos podem continuar dentro de você, mas você, por amor a Deus, o seu amor a Deus vai falar mais alto do que os seus desejos. Então você renuncia. Esse é o fato. Então não existe essa ideia de ser curado muitas vezes. Muitas vezes o que temos é renúncia de alguém que foi transformado, que entende que precisa viver agora para o Evangelho. A segunda consequência da graça é o viver. E o viver aqui, a ideia é a prática da fé dentro do verdadeiro cristianismo. Ou Paulo apontando para a vida prática de fé do verdadeiro cristão. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. E aí, essas três palavrinhas nos ensinam um contraponto ao item anterior, à consequência anterior. Primeiro, sóbria. É a ideia de uma mente sensata, de uma vida discreta, de uma vida que não quer muito aparecer, que o cristão genuíno, por mais que ele tenha uma personalidade às vezes mais altiva, mais descontraída, ele não tem que ficar buscando aparecer. Ele pode ficar no cantinho dele. Ele pode viver de forma sóbria, tranquila. Também viver de uma forma justa. E a ideia de justiça aqui compreende honestidade, compreende senso de retidão moral. Isso é muito importante. Muitos cristãos estão perdendo isso. Nós precisamos manter isso. E piamente. A ideia de piamente aqui é uma vida realmente religiosa e pura. Por mais que seja difícil, a ideia de piedade na Bíblia nem sempre está ligada àquilo que nós hoje pensamos que é quase sinônimo de misericórdia. Não, piedade na Bíblia, muitas vezes, ou na maioria das vezes, principalmente no Novo Testamento, ela está ligada diretamente à religiosidade. Uma vida religiosa pura, um compromisso com a sua igreja local, um compromisso com a sua liderança. E a terceira coisa que vem como consequência da graça é a esperança, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora Paulo está apontando para o grande momento em que estaremos com o Senhor Jesus, o grande dia que estaremos com o Senhor Jesus. Aliás, Paulo, em muitas de suas cartas, ele aponta para isso. Em Romanos ele aponta para isso. Em Tessalonicenses são duas cartas que ele fala diretamente para isso. Aos Colossenses ele toca indiretamente para isso. Agora em Tito ele fala mais uma vez. Essa esperança bendita tem que estar dentro dos nossos corações. Isso significa que o crente em Jesus Cristo, ele não se deixa levar pelas tribulações da vida, porque ele sabe que algo maior e melhor o aguarda. Isso para ele seria ou é suficiente. Então, para concluir, as consequências da graça, elas têm que ser vistas na nossa vida. A primeira coisa que você tem que entender. Se as pessoas não veem que você foi transformado, não vem uma mudança na sua vida, se não vem uma mudança de humor, se não vem uma mudança de atitude, se não vem uma mudança de integridade, tem alguma coisa errada. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. A segunda coisa que nós temos que entender é que essa mudança começa de dentro para fora, ou seja, é a mudança de mente, não é só deixar de fazer. Aí eu vou falar uma série de coisas que Shed nos mostra nesse livro, que as pessoas fazem achando que estão caminhando dentro da graça, ou caminhando dentro do Evangelho, e muitas vezes não estão. Por quê? Porque não foram transformadas de dentro para fora. Não começaram com a regeneração, com a transformação. Isso é fundamental.
Então, quando nós somos confrontados com o Evangelho e ele nos transforma, isso ocorre de dentro para fora. Por isso que nossa mente é mudada. Terceiro, a graça deve produzir em nós uma esperança tal que nós não ficamos presos a esta vida, que nós não ficamos presos a este mundo, que nós não ficamos presos às coisas que o mundo nos oferece. Por isso pensamos em algo maior, em algo melhor. Ela produz em nós um viver diferenciado, ela produz em nós atitudes diferenciadas. E assim podemos viver da forma que Tito é orientado a viver pela ação da graça. E por fim, a graça traz consequências por toda a vida cristã. Isso não quer dizer que você não vai entrar talvez no estágio de maturidade tal que essas coisas podem ficar mais tranquilas. É normal. Mas durante toda a vida, a graça vai nos ajudar a caminhar. Durante toda a vida, veremos os frutos das consequências, ou da ação, perdão. Durante toda a vida, veremos os frutos da ação da graça sobre cada um de nós. Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos ensine a andar conforme a sua graça, dia após dia. Amém.